Bom dia a todos, né? Eu vim falar de um problema que eu comecei há um tempo atrás. Eu comecei a ter ele em dezembro de 2022, que é a famosa síndrome do olho seco, que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu também não tinha ideia de quanto era horrível isso. Quando foi em dezembro de 2022, eu comecei a sentir uma sensação de areia no olho, uma irritação. Eu achei que fosse uma conjuntivite, mas só que passou 5 dias ainda senti os sintomas. E esses sintomas ele ficava mais ou menos vai e volta. Um dia eu tava com a sensação de areia, outro dia o olho irritado, outro dia o olho lacrimejando, o olho mais meladinho. E foi indo. Dezembro, e eu achei que fosse uma alergia. E eu tinha um colírio aqui em casa. Não, tinha um colírio não. Eu lembrei que há muitos anos atrás eu tinha uma alergia. Lembrei do nome do colírio e comprei o colírio. E comecei a passar. Então, toda vez que eu sentia uma irritação nos olhos, a sensação de areia, eu pingava o colírio. E nisso o olho ficava ótimo, 3, 4, 5 dias, aí daqui a pouco sentia de novo, eu pegava esse mesmo colírio. E foi indo. Até que um dia eu falei, gente, eu não posso ficar dependente desse colírio. E aí eu fui ler a bula, falei, deixa eu vou ler a bula dele e vou seguir exatamente o que estava na bula. Era na bula estava escrito que era para eu usar durante 2 semanas e tava lá os horários. Se dentro de 2 semanas as reações, né, não sumisse, era para procurar um oftalmologista. Foi o que eu fiz, parei de usar o colírio, voltou tudo de novo. E aí, quando fui em março, eu procurei um oftalmologista. E esse oftalmologista disse que eu tava com síndrome do olho seco, que eu não sabia o que era, né? E falou assim: quando você fica muito tempo no computador, você esquece de piscar, você não toma água direito. E isso foi praticamente isso que ela falou. Deixa de piscar, fica muito tempo em frente ao computador e essas coisas, né? E eu associei que quando eu sentia essa sensação, eu trabalhava num trabalho que era sobrecarregada, eu ficava horas e horas em frente ao computador, realmente eu não piscava porque eu ficava vibrada nas planilhas e eu tinha medo de piscar e perder todo o raciocínio, então eu não piscava, não bebia água e eu ficava ali. E aí ela me passou um colírio. Mas eu não tinha comentado que eu tava usando o outro produto. Peguei e comprei o colírio que ela me falou, pinguei no meu olho. Nossa, meu olho ficou pior do que tava. Irritou totalmente o meu olho. E eu falei, não vou usar esse colírio. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre síndrome do olho seco, as sensações, para ver se realmente eu tava. Gente, a minha síndrome do olho seco, ela chegou no seu extremo, extremo. Isso foi em maio. Eu estava com os olhos todos os dias extremamente vermelhos, lacrimejando excessivamente. Ele lacrimejava o dia todo, que eu não conseguia mais nem passar maquiagem. Ele lacrimejava o dia inteiro, inteiro. Meu olho era vermelho, lacrimejando. E até hoje, assim, agora eu consegui me recuperar. Aí eu comecei a pesquisar na internet novamente. Aí comecei a consumir mais água, comecei a piscar mais. E eu falei, gente, eu vou. E comecei a pingar de novo o colírio que eu tava usando, né? Vou procurar um outro oftalmologista. Procurei um outro oftalmologista, fui nele, fez todos os exames, viu lá e falou: olha, você está com síndrome do olho seco. Eu falei: não, isso eu já sei, eu já fui em outra médica, mas eu quero uma cura para síndrome do olho seco. Por quê? Eu já tô desde dezembro, tá certo que eu não cuidei direito. Mas só que, meu Deus do céu, não aguento mais esse olho. A vontade de arrancar, porque o estado que eu estava, gente, era horrível. Olho vermelho, lacrimejando, algumas vezes doía. E assim, todo mundo me perguntando, o que tá no seu olho? O que tá no seu olho? Não podendo usar maquiagem, não podendo usar rímel. E assim, o que eu mais adorava em mim eram meus cílios, que meus cílios, assim, sempre todo mundo elogiava, seus cílios é muito lindo, seus cílios é grande, seus cílios é isso. Tipo assim, não poder mais usar rímel, não poder usar mais maquiagem, aquilo acabou comigo. Voltei nesse outro oftalmo em março, ele falou assim pra mim, olha, eu vou te passar um colírio sem conservante. Aí eu peguei e falei, tá, tudo bem.
E comprei o colírio, que não foi barato, que eu vou mostrar pra vocês, que é esse colírio, que é o Yabac. Excelente colírio, mas ele geralmente custa na faixa de R$60 a R$80. Excelente. Eu passei meus olhos, eu senti a lubrificação na hora. A minha sensação de olho seco deu uma reduzida. Eu tive uma melhora, vamos colocar isso uns 70%. Mas ainda não estava no 100%. E era o que eu queria, mas melhorou bastante. E aí eu conversando com uma amiga minha, que uma vez falou pra mim da síndrome do olho seco. Lembrei dela, mandei uma mensagem. Ela falou, Viana, eu fui em vários oftalmologistas, é uma coisa que não é fácil de ser curada. E vai depender muito da pessoa, vai depender muito do organismo da pessoa. E me passou o que o médico dela tinha passado. Me passou, claro, o contato oftalmo dela, me passou o que ele tinha passado. Ela falou que também tinha usado o Yabac e não funcionou com ela. E aí eu fui pesquisar as coisas que o médico dela tinha passado. Caríssimo, fora que a minha consulta do médico era cara. E caríssimo, 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 caríssimo. E ela me passou que ele passou pra ela um colírio, um lencinho e um gel pra limpar. Porque a médica eu fui, ela falou pra mim, usa shampoo neutro, geralmente eles indicam aquele da Johnson, né, aquele amarelinho, aquele neutro. Lava os seus cílios com ele pra tirar a oleosidade, gordura, essas coisas. E usa o colírio. O outro médico me trocou pelo Yabac, mas falou pra eu continuar usando o shampoozinho e o colírio. Como eu falei, não deu 100% de efeito. Aí eu fui ver o gelzinho que a minha amiga tinha falado, que era caro, que ela falou que pra ela foi excelente. Aí o gelzinho, gente, esse Blefagel. Esse gel aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ele é uma limpeza seco. Você, vamos supor, você passa a indicação, ele vem com uma gazezinha, com esse pacotinho, vem um montão de gazezinhas. Eu vou pegar uma aqui, gente, que não é muito higiênica, mas eu vou pegar pra mostrar pra você. Essas gazezinhas aqui, vem 100 gazezinhas. Aí eu pegava, molhava bem a pontinha dela com gel e esfregava em momento circular. Depois eu pegava outra ponta dela e vinha tirando o excesso. Porque é assim que tem que usar esse Blefagel. E assim, deu uma ajudada também. Eu comecei a usar 3 vezes ao dia. De manhã, no horário do almoço e na hora de dormir. Senti uma diferença também. Ele com o Yabac. Aí um belo dia eu estava lá com os dois na minha mesa do trabalho. Eu olhei que os dois eram do mesmo laboratório. Se vocês forem ver aqui, ó. É laboratório Tia. Aí eu falei, gente, é do mesmo laboratório. Eu fui pesquisar o laboratório. É um laboratório especializado somente em coisas voltadas para os olhos. Eles têm muitas pesquisas avançadas. O site que eu vi, ele dizia que é um laboratório em português, né? E ele tem vários locais da América Latina. Na América Latina só tem no México e tem vários outros países. No Brasil não tem esse laboratório. Então, quer dizer, isso aqui é importado. Esse gelzinho aqui, ele é na faixa de R$160. Mas vale super a pena se você estiver sofrendo com o síndrome do olho seco como eu. E esse Yabac, né, ele é sem conservante. Aí eu comecei a pesquisar sobre o laboratório e tentei pesquisar coisas sobre o Yabac, sobre esse gelzinho. Eu só achei vídeos em espanhol ou em outros idiomas. Eu não achei nada em português, nada, nada, nada. Então, assim, esse gel aqui, ele é ótimo. Para quem tem aquele blefarite também, ele é muito bom. E o que eu achei mais bacana é que o laboratório é só especializado em coisas para os olhos. Ele não é focado em nenhuma outra coisa. Então, quer dizer, eles estudam a fundo tudo que é voltado para os olhos. E o Yabac, ele é sem conservante. Então, de você ter uma reação com ele, é muito pequena, porque ele é totalmente sem conservante. E o pingador dele, quando você vai pingar a primeira vez, você acha que ele tá até entupido. Mas só que não, ele tem tipo uma esponjinha aqui assim. Então, que controla esse dosadorzinho aqui. Esse aqui, ele acabou, né? Mas ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aí eu fui tentar pesquisar, como eu falei, só vi vídeo em espanhol, que tive mais facilidade de compreensão. Eu assisti os vídeos em espanhol. Aí ele é feito para lubrificação dos olhos, tratar síndrome do olho seco,
como eu falei, eu vi um grande resultado com ele, muito. Ainda mais misturando os dois. Comecei a ver um resultado bacana e eu olhando ali sobre o laboratório, realmente, o laboratório é totalmente especializado na área dos olhos e os produtos deles são maravilhosos, maravilhosos mesmo, que eu li várias outras coisas deles e assim, tem um valor um pouquinho mais caro, né, no Brasil. Acredito que devido ser importado também, né? Mas é um investimento que vale muito a pena se você estiver sofrendo com o síndrome do olho seco. Mas, como eu falei, eu não consegui atingir o 100% do que eu estava esperando. E esse meu Iabac tinha acabado. E eu comecei e falei, não, gente, eu vou ter que pesquisar na internet, não é possível, eu quero uma outra solução. Tentei de tudo, colocar chá de camomila nos olhos, fazer compressinha, colocar chazinho. Nunca vi resultado, limpar com soro fisiológico, nada. Com esses dois eu comecei a ver um resultado. Aí meu Iabac tava acabando, eu falei, vou ter que comprar outro Iabac. Mas eu falei, gente, já é a terceira embalagem que eu tava indo. E ainda não vi resultado. Falei, vou marcar de novo com o oftalmo, vou falar pra ele, olha, melhorou, mas não melhorou 100%. Quando é que isso vai demorar? Mas essa minha amiga disse que vai muito do organismo. O tratamento dela durou 2 anos. Eu falei, gente, eu não aguento ficar 2 anos com esse olho desse jeito. E aí eu comecei a pesquisar o laboratório, como eu falei pra vocês, eu adorei esse laboratório. E toda vez às vezes que eu fui procurar pelo Iabac, as 2 vezes, né? Eu vi que tinha um outro que a embalagem era muito parecida, né? Que era esse, é que eu não tô com a caixinha dele. Olha pra vocês verem, gente, é muito parecida. É o mesmo laboratório, o mesmo tudo, ó. Parecidíssimas. E aí eu vi lá na farmácia, tava do ladinho um do outro a caixinha, os dois estavam bem juntinhos. Aí eu fui olhar esse. Aí eu vi que ele tinha a mesma fórmula que o Iabac, né? Que é o hialuronato de sódio, 15%. Eu vi que os dois tinham 15%, os dois eram de 10 ml. Mas só que eu vi que ele tinha uma palavrinha chamada Tealox. Aí eu falei, o que será que é esse Tealox? Quando eu fui pesquisar, eu vi que é algo que já tem no nosso olho, que já pertence à natureza dos nossos olhos, e que nesse vidrinho aqui, ó, tem mais essa substância, que é algo natural. E eles estudaram muito os animais que viviam em locais de extremamente secura, né? Como que eles conseguiam fazer essa proteção nos seus olhos. E eles estudaram e viram que nos olhos desses animais tinha essa substância. E aí eu fui procurar mais desse, como eu falei pra vocês. Não achei nenhum vídeo em português, achei em espanhol e outros idiomas. E aí eu fui pesquisar sobre esse Tealox aqui. Aí eu vi que realmente era algo que continha nos olhos, é uma coisa natural. E aí eu falei, isso dentro da farmácia. Eu falei, eu vou arriscar, o preço era o mesmo. Falei, ao invés de levar o Iabac, eu vou levar esse, que ele tem a mesma forma do Iabac. E ele tem algo a mais. E esse estava dizendo que era para tratar olho seco, moderado ou extremamente avançado, assim. Eu acho que o meu caso estava extremamente avançado. Era uma secura além do normal. Que eu falei, o Iabac estava hidratando, lubrificando, estava. Mas eu precisava de uma proteção um pouquinho a mais. Foi quando eu comprei esse Tealox. Gente, de verdade, meu olho, como eu falei pra vocês, lacrimejava todos os dias, 24 horas. Quando eu pinguei esse Tealox, eu comprei numa quinta-feira. Na sexta-feira, meu olho, o lacrimejamento reduziu bastante. Reduziu. Eu tava tão acostumada, a gente acostuma até com as coisas ruins, né? Eu tava tão acostumada que algumas vezes eu passava a mão assim nos meus olhos, porque eu tava acostumada toda hora ficar passando pra secar, né? Quando eu passava a mão assim, ó, não tinha nada. Aí passava, não tinha nada. Passava, não tinha nada. Mas tava lacrimejando, mas não era mais como antes. A vermelhidão também tava sumindo, já tava bem melhor.
E isso foi em um dia. Acho que 2, 3 dias usando, eu senti uma melhora assim, 90%. 90%. E aí, o que eu fiz? O médico tinha passado esse pra mim de 4 em 4 horas. Aí, com esse aqui, eu reduzi. Reduzi pra 6 de 6 em 6 horas. Então, eu tô usando ele, tem 2 semanas, tô usando ele de 6 em 6 horas. A vermelhidão do meu olho sumiu toda. O lacrimejamento, gente, se meu olho lacrimejar uma vez no dia, que algumas vezes acontece, uma vez no dia, eu já fico muito feliz. E faz tempo que eu não usava maquiagem, esses dias eu me atrevi e usei. Passei um pouquinho de sombra, um pouquinho de rímel. Porque como meus olhos ficavam lacrimejando demais, aí misturava aquela maquiagem pra dentro do olho, meu olho queimava. Aí eu arrisquei, mas fiquei meio com medo, levei na bolsa, claro, meu Blefagel pra emergência, levei o meu colírio, se acontecesse qualquer coisa. Mas aí eu saí, deu tudo certo, meu olho não lacrimejou. E eu fiquei muito feliz. Aí eu tô usando esse Tealox, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora eu tô reduzido, tô usando de 6 em 6 horas. Vou usar essa embalagem inteira, né? Depois eu vou ver se eu compro uma outra. Aí eu vou só aumentando esse espaçamento. Aí eu vou usar já de 8 em 8 horas, porque a gente também não pode largar o medicamento da noite por dia. E vou cada vez aumentando. Depois eu vou para 12 horas, depois uma vez no dia, depois um dia sim, um dia não, até eu largar de vez e ver o que aconteceu. Mas assim, eu estava sofrendo muito com olho seco. E foi a única coisa que deu no jeito dos meus olhinhos foram essa marca. E é um laboratório maravilhoso, gente, totalmente especializado. Nada melhor do que você pegar um laboratório que é especializado em uma só área do que um que fabrica remédio para tudo, qualquer coisa, né? Então é totalmente diferente. Um que pensa só nos olhos, então ele vai dedicar 100% das suas forças nos olhos do que no seu organismo inteiro. Então, assim, super aprovado. Blefagel, excelente, maravilhoso. Isso aqui eu quero ter pra minha vida toda, que ele é excelente para limpar os cílios. O Yabac também gostei muito, porque ele lubrifica. Mas como no meu caso eu falei que acho que a minha estava extrema, esse aqui deu jeito. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, né? A gente acha que é uma coisa tão simples, tão boba, mas que dependendo da pessoa, ela consegue tirar você do seu normal. Ela consegue te desesperar, ela consegue te derrubar, te fazer mal, porque esse olho seco tava acabando comigo, acabando. Porque eu que adoro maquiagem, não podia usar maquiagem. Os meus cílios, agora eu vou ter que tratar os meus cílios, porque devido a ficar lacrimejando, a lágrima, ela tem uma substância. Então, assim, tive muita queda de cílios, tive ressecamento, meus cílios estão bem ressecadinhos. Então, acho que eu vou ter que tratar um pouquinho eles. E também vou continuar evitando um pouquinho de maquiagem, vou usar só em casos especiais, enquanto eu estiver nesse meu tratamento, porque eu não quero voltar nunca mais pro que eu tava sentindo. E fora que é horrível, toda hora a pessoa fala, nossa, aconteceu nos seus olhos, você tem que explicar. Sinto dor, você cai, ai, nossa, nunca ouvi falar. E eu tava no processo que eu tava desempregada, imagina, você procurando um olho, emprego, né, com o olho todo ferrado. A pessoa já fica meio assim, né, melhor nem contratar, porque senão vai dar problema aqui pra gente. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Curtem meu vídeo, compartilha com quem vocês conhecem síndrome do olho seco. Importante na síndrome do olho seco é tomar muitas águas, não esquecer de piscar. E outra coisa também que ajudou muito. Eu não tenho problema nenhum de vista, eu não tenho grau nenhum, mas eu comprei um óculos sem grau, só com lente que bloqueia reflexos azul. Aqueles reflexos que a gente não vê, mas tem no computador, na TV, no celular. Então, como a gente fica muito tempo hoje ligado ali, eu aconselho esse óculos também, que ele me ajudou bastante. Tirou aquele peso da vista, aquela sensação de cansado. E a gente tem que cuidar, né? Porque a vista é algo precioso e a gente não pode deixar.